Irmãos queridos, irmãs do coração, vamos continuar o capítulo 4 de Oséias, por favor, em nome de Jesus. Reúna suas forças, crie ânimo, força, ore nesse instante, peça a Deus discernimento, graça, reúna os seus. Esse texto é muito importante para nós nesse instante. Vai trazer à luz tanta coisa, né, que fica despercebida em nós, e vai abrir os nossos olhos para além dos guetos da religião. Vai tirar a nossa mente da caixinha e vai abrir-nos para a grandeza do amor de Deus mais uma vez. Quer ver? Diz assim, capítulo 4, texto: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Ou seja, esquece o mundo lá fora. Oséias não está profetizando aqui para quem está lá fora, não. Ele está profetizando para aquele que se chama povo de Deus, para aqueles que usam o nome de Deus, que recebeu de Deus o evangelho para profetizar, e aqui no caso eles tinham a lei para ensinar e andar diante de Deus em fidelidade, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, ou seja, está em litígio com a terra, com os habitantes da terra, e aí ele amplia para tudo. Porque se a igreja, se a religião, se o povo de Deus está mal, você imagina o que está acontecendo na terra. Porque nela, na terra, não há verdade, sumiu, esvaziou-se. A verdade capenga nas ruas, não tem lugar no coração, nas casas das pessoas, nos tribunais. Sim, a mentira domina, nem amor. Está se esfriando o amor. A profecia de Jesus está se cumprindo, de que nos últimos dias o amor se esfriaria do coração de quase todos. Está todo mundo se tornando uma montanha de gelo. Nem conhecimento de Deus. E não tem conhecimento de Deus porque não tem Bíblia? Não, tem Bíblia de todos os tipos. Não tem prática. Porque conhecer Deus não é decorar textos, recitá-los, pregá-los em frente de igreja, sem prática. O conhecimento de Deus aqui é algo experienciável, é algo que eu sei como verdade e pratico no dia a dia. Não tem mais esse conhecimento prático de Deus. Tem muito blá blá blá, muita gente falando muito, sem vida nenhuma. O que só prevalece na terra entre o meu povo é perjurar, ou seja, o texto aqui é praguejar, é testemunhar falso sobre a vida de alguém, é mentir. A mentira ganhou contornos virtuais, poderosos, de forma que o que é bom é o que mente, o que vence é o que mente. O chão desse mundo tem se tornado a mentira, as fakes. Matar, nem se pensa muito, não. Mata-se por conta de 10 reais, de uma pedra de crack, de um baseado. Mata-se por qualquer coisa. Mata-se apenas por chamar alguém de feio. Furtos são os montes. A gente tem que andar o tempo todo com medo, segurando tudo, fechando tudo, escondendo tudo. Não pode nem andar mais arrumado. Rouba-se tudo, furta-se tudo. E adulterar. Adultério estão nos montes, adultérios espirituais, adultérios físicos, tem adultério de todas as formas, está tudo adulterado, a vida está ficando uma mentira, as relações estão ficando mentirosas, e a relação com Deus mais ainda, porque só adoram Deus com a boca, mas o coração está longe, adorando outros deuses, e há arrombamentos, e há assaltos, violência, e homicídios sobre homicídios, sangue tocando sangue, é gente mortos nas faxinas aos montes, é policiais que matam sem dó, é civis que matam policiais sem dó, virou um caos na terra, todo mundo já sai de casa assustado, o coração está panicado, a mente não dá conta de processar, a alma está ficando louca, enclausurada, querendo morrer, porque o mal prevalece na terra. Por isso, em função de todo esse pecado humano,
do povo de Deus que deixou Deus de lado, que deixou o evangelho de Jesus morrer dentro dos guetos religiosos. Por isso a terra está de luto, a terra está chorando, pranteando, está tudo morrendo na terra, tudo gemendo, a criação está gemendo, e todo que mora nela desfalece. Todo que mora nela não é só humano, não, são árvores, são aves, são animais, são peixes, são todo o universo está gemendo em função do pecado humano, com os animais do campo, tudo em extinção. São espécies e espécies de animais em extinção, de aves em extinção, de árvores em extinção, o humano destruindo tudo, porque a ganância, a volúpia, ou o amor ao dinheiro tomou conta de tudo. E diz o verso 3 ainda: e até os peixes do mar perecem porque estão tudo contaminados de mercúrio, de lixo, de esgoto, de tudo, os mares cheios de podridão. Agora nós entendemos como que está se indo cada vez mais longe para pegar menos peixe, porque o ser humano atingiu tudo. Daqui uns dias nós estamos atingindo, jogando lixão, destruindo até a Lua, até Marte. A raça humana se tornou o bicho, o diabo da terra. Observe como o pecado humano atinge tudo. Então observe também que não tem ira caindo do céu, não, é o humano colhendo seus pecados, como eu li em Apocalipse capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, leia, perceba, não culpe Deus, não tem ira de Deus, não, grava mais um vídeo, leia comigo e perceba isso. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, não há, até quem chega perto tentando falar com o povo de Deus, com os sacerdotes que eles estão errados, com os políticos, com o sistema civil que está errado, não, nós somos repreendidos, ninguém, todo mundo em silêncio. O pecado tomou conta de tudo, porque o teu povo é como os sacerdotes os quais acusam. Ou seja, você vai perceber que há um processo aqui de retroalimentação, tal como é o sistema religioso perverso, maligno, que vivia do pecado do povo, assim era o povo também, porque um dá para o outro aquilo que ele precisa, e aí continua esse ciclo de morte, esse adoecimento, esse co-adoecimento dentro dos ambientes religiosos, como aconteceu aqui, porque os sacerdotes eram corruptos. A palavra é contra eles. Por isso, tropeçarás de dia. Vai tropeçar de dia os sacerdotes, o povo, em plena luz do dia, onde não devia tropeçar, não tem luz, onde todo mundo enxerga, está tropeçando, vai morrer. E diz o texto, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Aqui você percebe que ele vai mais além, porque o povo tropeça de dia com o sacerdote, o profeta que devia enxergar um pouquinho mais até na noite, não vai perecer também, tanto um quanto o outro. E diz o texto: destruirei a tua mãe. Mãe aqui não é a mãe de sangue, não, é a nação de Israel, é o sistema religioso, ou seja, destruirei essa religião perversa que mata as ovelhinhas, que destrói as ovelhinhas. Vocês ficarão desnudos. Aqui, segundo Calvino, eu posso usar essa palavra mãe como sendo igreja. Destruirei, isso que você chama de igreja, porque vocês estão aí dentro dizendo adorar Deus, mas Jesus está lá do lado de fora, batendo na porta da igreja, querendo entrar. Volta a falar sobre isso, verso 6, o meu povo está sendo destruído, o meu povo, que ironia, o povo de Deus sendo destruído, o povo de Deus que devia estar vivendo e dando exemplo e sendo luz para o mundo, sendo sal para a terra, não está sendo destruído porque falta o conhecimento, falta a prática do evangelho. É porque não lê o evangelho, não leio. O evangelho é pregado todos os dias, Jesus é pregado todos os dias, mas não é vivido, não é praticado. É uma religião só de palavras, não tem vida. O abismo entre o que prega e o que vive é muito grande.
Tem um gap muito grande entre uma coisa e outra. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento prático. O conhecimento que é experienciável. Lembra de Paulo aos Romanos dizendo no capítulo 12, no finalzinho, para que experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a vontade de Deus não vem como oráculo, não é eu dar a mão como cigano, dar a mão para o cigano ler, não vem assim não, como o povo está querendo, fala aqui comigo o que Deus tem para mim, não tem prática, experiência com Deus, que muda a história, que muda a vida, que muda os hábitos, não tem, porque tu, sacerdote, você que tem a lei, que tem o evangelho, que foi chamado para ensinar, você, sacerdote, rejeitou a prática, o conhecimento de Deus. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Gente, o que está acontecendo no meio religioso, e aqui eu quero falar de mim, de onde eu estou, do meio evangélico, é algo perverso que dá nojo comentar. Cada um querendo ser Deus na vida do outro, todo mundo brigando por mamon, o santo graal da religião, todo mundo caminhando pervertido. Quanto mais estes, tanto os sacerdotes quanto o povo se multiplica e enche a terra e enriquecem e ganha fama e ganha isso e ganha aquilo e alarga tudo, tanto mais contra mim pecaram. As pessoas, em vez de conquistando as coisas, crescendo, em vez de agradecer a Deus e ser generoso na vida, simples na vida, não, se tornam arrogantes e pecam mais, oprimindo os outros, matando, destruindo, como nós lemos nos versos anteriores. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Porque está sendo assim, eu mudarei a sua glória em vergonha. Essa glória, essa pompa que vocês têm, de dizer que são os filhos de Deus, o povo escolhido de Deus, somente através de quem Deus fala, isso vai acabar. Vocês vão ver a vergonha que vocês vão passar, sendo humilhados, levados cativos, tanto para a Síria, logo na sequência no ano 722, como para a Babilônia, Judá, no ano 586. A igreja que vocês estão vendo aí, ela vai ser chamada para um particularzinho. Essa religião perversa que está adoecendo todo mundo, Deus vai tratar. Não vão ficar impunes não. Diz o texto: alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Ou seja, amados, quanto mais o povo pecava, mais os sacerdócios se alimentavam dos pecados do povo, porque cada vez que o povo pecava e crescia, enricando, roubando, mais eles iam para o templo entregar as ofertas para ficar com a consciência, entre aspas, tranquila, dizer assim: eu já não serei punido, porque eu fui lá no templo e dei o meu dízimo e dei minha oferta e alimentei o sacerdote. E o sacerdote, enriquecendo, ganhando as ofertas, comendo das ofertas, ampliando os seus marcos, roubando do pobre, da viúva, junto com os poderosos da terra, abençoava o povo. Sim, não tem problema não, entrega aqui sua oferta que eu livro vocês, tiro vocês do purgatório e mando para o céu. Não, eu já fui na igreja, já dei minha oferta, já dei meu dízimo, eu agora posso fazer o que eu quiser. Gente, virou uma bagunça, aqui era desse jeito. Olha que quando Jesus veio à terra, Jesus purificou o templo foi 2 vezes, porque eles transformaram aquilo num lugar de comércio, de roubo, conluio. E aí, da maldade do povo tem desejo ardente, do pecado do povo, eles põem o coração ali e a alma lateja. O desejo ardente tem a ver com o coração, com a sede, com a alma, mais a alma queria aproveitar do pecado do povo. Verso 9, por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Então não reclama do sacerdote não, tem um espelho aí, você olha para um, vê o outro, é o processo de retroalimentação que eu disse anteriormente, e disse que voltaria a dizer.
É violento isso. E aí vai esse ciclo de morte, onde os líderes vão enriquecendo, vão roubando o tutano das ovelhas, vão tirando a lã das ovelhas em plena estação do frio, e vão criando uma glória em torno de si, tudo em torno do dinheiro, de sua mega igreja. Homens agora que se dizem de Deus, que para andar daqui para ali tem que ir de carro blindado com segurança, para sair de casa para o local de serviço tem que ir de helicóptero. É muita loucura o que está acontecendo. Só se fala de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. É uma loucura. No tempo de Jesus, assim que Jesus partiu, os apóstolos, diante de tanta heresia, de tantos falsos apóstolos e mestres, eles determinaram que se algum evangelista chegasse numa determinada igreja, casa, onde quer que estivesse reunido e pedisse dinheiro, era um falso apóstolo. Hoje não, se pede com a cara mais descarada do mundo. Olha, gente, é feio o que está acontecendo. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Vão prestar conta, você pode ter certeza. Não vão ficar impunes, não. Verso 10: comerão eles, mas não se fartarão, porque não é questão só de ganhar, de ter carro, de ganhar fama como igreja, não, é a insaciabilidade da alma, perverteu a alma, quanto mais tem, mais querem, e a glória humana vai crescendo, e não perdeu-se a glória de Deus, tudo é glória humana. Entregar-se-ão à sensualidade e aos prazeres, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. É lógico. Naquele tempo, grande parte das adorações deles nos altos, nas colinas, nos montes, debaixo dos outeiros, das árvores frondosas, muitas deles eram seguidas de prostituições. Não tem como eu perverter lá e na vida eu não me perverter também. Eu trago de lá para cá. A sensualidade, o vinho e o mosto e o vinho novo tira o entendimento, rouba a sensatez, tira o filtro, tira aquela capacidade de eu passar tudo pelo crivo aqui da lei e hoje pelo crivo do evangelho, de dizer isso não, isso não, isso não. Não, a pessoa perdeu a sensibilidade, se entrega aos prazeres, às glórias humanas, como se isso nunca fosse acabar, como se Jesus nunca fosse voltar. Vive uma vida dissoluta no próprio meio religioso. Eu não estou falando do mundo, não, grava. É o povo de Deus, é o sacerdote que está fazendo isso. Perderam o entendimento, tanto a parte civil quanto a parte religiosa. As duas dimensões da sociedade, onde a vida deles giravam, o rei com tudo que tinha, os príncipes, anciãos, sinédrio, e o templo, com os sacerdotes e levitas todos ali servindo. O meu povo, diz o verso 12, consulta o seu pedaço de madeira. Aqui é porque eles faziam ídolos das madeiras mesmo, cortavam o tronco e faziam isso. E a sua vara lhe dá resposta. É porque dizem a história que eles tinham um sistema de adivinhar por flechas, 3 flechas, uma flecha escrita, permissão do Senhor para fazer aquilo. Não, Deus não deu a permissão para fazer aquilo. E uma flecha em branco, sem nada. Se você tirou a primeira flecha, que Deus ordenava fazer aquilo que você queria fazer, tudo bem. Se você tirasse a outra que era proibido, você não deixava de fazer não, você só esperava 1 ano, para depois de 1 ano tentar de novo. Se você tirasse a flecha em branco, você voltaria a repetir o mesmo processo. A vara, um pedaço de pau lhe dá a resposta. O povo dá a mão para tudo. O que se está aí na igreja de buscar, ninguém quer viver Jesus no dia a dia. Eu quero saber a vontade de Deus para mim, e vai profecia, vai revelação, e o povo cada vez mais doente, porque não tem Deus no processo. Quer saber a vontade de Deus? Imita Jesus. Está tudo revelado a Jesus, porque Jesus é o espírito da profecia, como diz Apocalipse. Volta para Jesus. Porque o espírito de prostituição os enganou, eles prostituindo-se abandonaram o seu Deus. Um espírito de prostituição aqui não é porque cada
sacerdote estava possuído, o povo, cada um do povo estava com um demônio dentro deles, não. Eu sei que os demônios gostam e têm sede corpórea, de entrar num corpo humano e assumir a identidade dos homens e levar os homens às loucuras. É a fissura dos demônios, é possuir. Por isso que um endemoniado, ele perde sua identidade, ele deixa de ser ele. Mas o que o profeta está dizendo é o seguinte, é que um espírito de prostituição era um sentir na vida da sociedade daquele povo, onde tudo o que eles faziam era prostituir, era abandonar Deus, trair Deus, tanto literalmente quanto espiritualmente, amados. Acontecia essas prostituições. Como eu disse, é impossível eu participar de uma adoração a um Deus e em alguns momentos deles sacrificar e fazer relações sexuais, prostituições cultuais, e isso não vazar e não vir para a minha vida na sociedade comum. Eu carrego isso. Eles se prostituíram, diz o texto. Então, quando você vai para esse elemento da idolatria, de adorar outros deuses, quem se alimenta disso não é Deus, não. São forças espirituais malignas, e o ser humano vai sendo destruído, diz o texto, verso 13. Sacrificam sobre o topo dos montes, o cume dos montes, sim, sobem para lá e vão construir seus altares lá, e queimam incenso sobre os outeiros, as colinas mais altas um pouquinho, ou seja, às vezes queimavam incenso, oh Deus, e jogavam ali os seus sacrifícios também. Às vezes eram sacrifícios humanos, os próprios filhos eles entregavam ao Deus Moloque, como está registrado na palavra de Deus. Era loucura, eram sacrifícios de sangue. Se nós olharmos no nosso meio, gente, quantos religiosos estão fazendo perversões dentro de igrejas, colocando a vista de irmãos em vida, matando almazinhas? Quantas crianças para fora dos ambientes religiosos estão sendo sacrificadas? Perverteu-se tudo. Debaixo dos carvalhos, são árvores frondosas, dos choupos e dos terebintos, eram as árvores que davam sombra nesses altos. Eles iam por ali, nessas cabanas, e construíam os altares deles, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. É impossível não acontecer. Vaza de pai para filho. Ou seja, os nossos líderes não podem reclamar dos roubos, dos assaltos, dos crimes que acontecem nas periferias da sociedade. Porque o que eles fazem lá em cima, vazam inconscientemente, como diz Yang, é o inconsciente coletivo. É porque lá em cima tem roubos, tem adultérios, tem prostituições, tem mortes. Se os sacerdotes fazem isso, imagina o povo de Israel. Amados, quer ver mais? Verso 14. Eu queria trazer à memória aqui, o que me veio à memória, o texto de 1 Samuel 15. Deus não está preocupado com sacrifícios. Mais importa a Deus que nós obedeçamos. O obedecer a Deus é mais importante do que sacrifícios, amados. E o obedecer aqui é esse conhecimento prático. Verso 14, não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Elas só são o reflexo daquilo que vocês estão fazendo. Quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, o que eu disse anteriormente. Se os líderes estão fazendo isso, vai vazar para os filhos, para as noras, e eles só estão fazendo aquilo que é normal. O filho cresce vendo tudo dentro de casa, a tendência é fazer do mesmo jeito, não tem exemplo. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Romanos 1, ou seja, entregam-se e se tornam reprováveis na mente e na consciência cauterizada. Se tornam dissolutos, como diz Paulo, aos Efésios, perdem a solução, dissolve o ser, vira pasta, vira lama, e para restaurar isso, só o trauma de Deus, só conversão mediante Jesus, para trazer o homem de volta alinhado.
Sim, é isso aqui que está acontecendo. É Romanos 1, e eu volto a falar sobre isso. Aí você percebe que não tem ira de Deus cair, não. O que existe é um pecado humano na terra. O homem está vivendo assim. A profecia que está sendo citada aqui, ela só foi se cumprir no ano 722, mais na frente. Ou seja, a profecia não é algo caprichoso de Deus, não, a profecia é Deus alertando o povo para que o povo possa mudar a história. Porque tudo está escrito, mas nem tudo, e tudo ao mesmo tempo não está escrito. Tudo está feito, mas está tudo por fazer. Então, construa a sua vida daqui para frente assim. Verso 15: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá. Você quer prostituir? Você não quer ir lá para Jerusalém, adorar no templo, servir a Deus corretamente, conforme a lei ensina? Você quer ficar por aqui mesmo e construir seus bacanais, construir seus centros de adoração a bezerros, a tudo, aqui mesmo em Israel, em Samaria, Betel, Gilgal? Tudo bem, mas não joga a culpa em Judá, não fala que é culpa deles, não. Ou alguns dizem: então Judá, você está vendo o que está acontecendo aqui? Então não transgrida, você também não. Se eu estou sabendo o que está acontecendo, então cuide-se, Mazinho, para que você não seja um pecador como eles. Então ele diz assim, verso 15 ainda: nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo: vive o Senhor. De que adianta você ir lá para Gilgal, que estava logo após o Jordão, que era uma coluna feita, era alta, era um lugar onde se fez um grande monumento. Após Israel atravessar o Jordão, eles construíram Gilgal era importante, de um lugar santo, que outrora foi um lugar onde eles fizeram adoração, por ter atravessado o Jordão a pés enxutos. Eles agora fazem um altar de adoração. Nem vem a Betel tem a nossa memória aqui, o encontro de Jacó com Deus. Deus está neste lugar, esse lugar é a porta do céu. Deus está aqui e colocou aquele lugar de Betel, casa de Deus, e ali adorou a Deus. Não, e aqui o profeta ironiza, porque ele coloca o nome Bet-Aven, que significa, ao invés de casa de Deus, é casa de iniquidade, de perversão. Não vem para cá, para esses lugares de adoração, dizendo: viva o Senhor, adorando o Senhor, exaltando o Senhor, e na vida pecando, morrendo. Isso é hipocrisia. Não assuste, amados. Religião é um principado poderoso e cega as pessoas e mata o ser. Rouba a capacidade de se dizer, de abrir os olhos e falar assim: meu Deus, que loucura que eu estou fazendo. Adorando um pedaço de pau, fazendo a prostituição aqui, fazendo sexo para adorar um suposto Deus, um ídolo, que nada é, ficção humana. Não. Como vaca rebelde, novilha desgarrada rebelde, se rebelou Israel. Rebelou-se, não quer adorar a Deus, não quer servir, não. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Não, cordeiro é dócil, é mansa ovelha, escuta a voz do Senhor, obedece ao pastor. O pastor não falta a ele, o pastor está ali para cuidar. Não, ele não é mais um cordeiro, uma ovelha que obedece. Agora é uma vaca rebelde, que se extravia e nunca quer ouvir Deus. Diz o texto, verso 17: Efraim, tribo maior, de onde vinham os reis, onde vinham os sacerdotes de lá de cima. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Entenderam agora? Isso é que é mente reprovável. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que é isso? Deus quer que eles pequem, os entregou? Não. É tipo, vocês querem viver assim? Então tá bom, eu vou tirar meu time de campo, eu vou tirar minha mão, colhe as consequências dos atos de vocês então. Então você percebe que não tem ira, todos os dias tem a graça de Deus, porque a vontade de Deus é que todo mundo se arrependa e seja salvo. A vontade de Deus é que a profecia não se cumpra, que o mal que está aqui escrito para acontecer não aconteça.
É assim que diz Ezequiel. Então não joga culpa em Deus não transfira para Deus. Sou eu, é você, é a religião, é a igreja que está aí pervertida, politicamente corrupta, entregues a Baal, entregues a Mamon, ao Santo Graal, achando que poderes políticos vão livrá-la de alguma coisa, defendendo e brigando por causas que Jesus nunca brigou, achando que cargos políticos vai salvá-la de alguma coisa. Não vai. Tendo acabado de beber, verso 18, olha para você ver, os ídolos, os líderes, os príncipes de Israel, depois da embriaguez que bebem e se farram, eles se entregam à prostituição. É lógico, uma coisa leva a outra. Eu perco o filtro, eu perco a sensibilidade. É como aquela pessoa que bebe, destrói, mata, destrui, quebra casa, bate nos filhos, passa aquilo. Que furacão foi esse? Quem fez isso? Foi você que fez isso. Eu? Mas é louco o que está acontecendo. É louco o que está acontecendo. Os seus príncipes, verso 18, final do verso 18, os seus príncipes, está vendo? Aqueles que julgam as causas do povo, que deveriam ensinar o povo, que deram os intérpretes, os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Brota da alma deles, é a sede deles, é o ventre deles fazendo essa desgraça, essa ausência de graça. O vento os envolveu nas suas asas, estão sendo levados aí em qualquer direção, como folhas impelidas pelo vento indo para qualquer lugar. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Sim. Depois que voltarem para o pó, que forem para o exílio e sofrerem como escravos oprimidos debaixo do tacão da Assíria, aí sim eles vão voltar para o Senhor. Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia dos teus filhos e filhas agora, ó Deus, e abençoe nossas casas. Não nos deixes perder essa sensibilidade, essa lucidez, esse discernimento espiritual. Não nos deixe perder o chão do Evangelho, ó Deus, e sermos imitadores de Cristo e vivermos na prática do amor, da graça e da bondade. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos teus filhos. Cura-nos, Pai. Ó Deus, tira de nós nesse instante toda loucura, Pai, da idolatria. Tira de nós toda paixão, Pai, pelos deuses deste mundo. Tira de nós todos os caprichos que nos faz consumistas, doentios e perversos, escravos de Mamon. Livra-nos desse sistema de morte que tiraniza e manipula as pessoas e as mentes. Livra-nos, dá-nos a mente de Cristo. Espírito de Deus, guia-nos na verdade agora. Aquele que está se sentindo distante, traga-o de volta, ó Deus, porque aquilo que se chama igreja do Senhor na terra perverteu-se. Então desperta o teu trigo para ouvir a voz do Senhor e mudar a vida. Tem misericórdia de nós. Oh Deus, a salvação não é no sistema, não é no pacote, a salvação está no indivíduo, no ser, porque o Senhor, ao mesmo tempo que chama, batendo à porta, o Senhor mesmo diz: se qualquer indivíduo aí dentro ouvir a minha voz, eu vou mudar, eu vou entrar e vou fazer uma ceia com vocês, um banquete de amor, de salvação, de libertação, de cura cada casa agora, cura a minha vida, cura a minha casa. Aquele que está ferido, distante, ó Deus, tem misericórdia, quebra os grilhões da morte, quebra as cadeias, os ferrolhos de ferro, liberta a alma que está aprisionada agora, livra-nos da opressão deste mundo e abençoe-nos, cuida de nós, cuida da nossa terra, cuida dos nossos líderes, ó Deus, aqueles que não se dobraram diante de Baal, que não se venderam ao sistema político, religioso, perverso, maligno, traz de volta para o altar do Senhor e ajuda-nos a dependermos de Ti como Jesus fez na vida. Não lutou contra Roma, não lutou contra ideologias nenhuma, mas seguiu dia após dia pregando o Evangelho em movimento no chão da terra. Muito obrigado, Pai, por essa palavra linda. Obrigado por esse encontro. Obrigado por todos que estão aqui conosco. Ajuda-nos, Pai, eu e os Teus filhos ali, semearmos, divulgarmos
esse momento e compartilharmos com outras pessoas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém.